Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar as melhores leituras do ano de 2023. 2024 está chegando com vários projetos, várias leituras, e hoje eu decidi, então, separar aqui algumas categorias de melhores leituras que eu fiz nesse ano. Foi um ano muito produtivo, foi o ano que eu mais li na minha vida, assim. Foi incrível ter a companhia de muita gente maravilhosa nessas leituras. Muitas são leituras conjuntas e isso faz muita diferença. Mas vamos lá, então, para o meu top leituras do ano de 2023. Eu vou começar falando de um livro de ficção e um de não ficção que me surpreenderam positivamente e muito, né? E o livro de não ficção que mais me surpreendeu, que mais foi diferente daquilo que eu esperava, foi O Antes que Anoiteça, do Reinaldo Arenas. Esse livro aqui, ele é muito pesado, ele tem uma escrita que é diferente de tudo que eu já li. É uma autobiografia, né? O Reinaldo Arenas, ele foi muito perseguido politicamente pela ditadura cubana de Fidel Castro, e é quase como se você sentisse assim o ódio que ele tinha escrevendo esse livro. Você consegue ver os sentimentos dele, e ele foi uma pessoa extremamente sofrida. Ele acabou com a própria vida depois que estava praticamente exilado do seu país, ele fugiu de Cuba, enfim. É um livro muito impactante. Ele não é um livro que você pode ler em qualquer momento da sua vida, assim como o próximo de ficção também, mas é necessário, é importante, e é um livro muito recomendado. Especialmente o que mais me surpreendeu, que eu coloquei ele nessa categoria, foi porque a escrita é diferente. Eu não sei nem como exprimir em palavras exatamente a diferença dessa escrita, mas quem já leu deve ter sentido a mesma coisa, e é uma leitura e tanto que vale muitíssimo a pena. Da mesma forma, o livro de ficção, que também não é para ser lido em qualquer momento da vida, mas que eu me apaixonei perdidamente, foi Judas o Obscuro, do Thomas Hardy. Que escrita maravilhosa, que forma de contar uma história triste, uma história tensa, e tudo isso com uma contextualização da época, com filosofia, enfim. É um livraço, eu realmente gostei demais, tanto é que depois eu fui procurar tudo que tinha possível desse autor aqui. Infelizmente ele escreveu esse romance aqui e parou de escrever romances, porque, enfim, ele foi massacrado por causa desse livro aqui. Teve até uma história de um bispo que teria colocado fogo nesse livro, porque ele é bem contra a igreja e a forma com que a igreja lida com algumas coisas. Mas é um livro maravilhoso. Eu fiquei abismada com a escrita desse livro, com a poesia que tem na escrita do Thomas Hardy. Claro que ele era poeta também, isso faz toda a diferença, mas eu amei esse livro aqui. Tinha que colocar ele nessa lista porque foi uma das minhas melhores leituras, assim, sem sombra de dúvidas. Quando eu terminei esse livro, eu pensei, esse livro estará nas minhas melhores leituras, sem nenhuma dúvida. Agora eu vou falar de duas releituras, e é claro que se tem uma lista de melhores leituras, eu sempre colocarei Moby Dick, eu sempre acharei uma categoria para falar desse livro, porque ele é o livro da minha vida, é o melhor livro que eu já li, é o livro mais completo que eu já li. Você tem referência bíblica, tem referência histórica, tem tudo. Tudo que vocês imaginam está nesse livro aqui. O bem contra o mal, o ser humano, a índole do ser humano. É maravilhoso. Eu fiz essa releitura com o pessoal no clube, né? No Clube Etos, que é um clube que eu e a minha sócia Lari Rangel temos. E para mim foi um deleite fazer essa leitura conjunta, porque, assim, eu sou completamente apaixonada pelo universo Moby Dick. Então, para mim foi incrível e foi uma realização, assim, eu posso dizer que foi uma coisa que eu fiz com muito carinho, e eu acho que foi um dos melhores materiais que eu já fiz também, em questão de pesquisa e tal. É maravilhoso, eu sempre vou panfletar esse livro, não importa. Eu sempre acho uma categoria para colocar Herman Melville na minha lista. E outra releitura, que aí foi também uma surpresa positiva, que eu não esperava que eu fosse amar tanto a releitura desse livro, que foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Na época que eu lia pela primeira vez, eu era adolescente, não tinha maturidade alguma para entender o que tem por trás desse livro aqui, mas eu fiquei abismada com a escrita perfeita, com a narrativa perfeita, assim, com tudo encaixadinho, não tem nada solto, nada sobrando. É um livro muito bem feito, eu acho que essa é a palavra, assim, para esse livro. E eu fiquei até, assim, procurando tudo que a Jane Austen escreveu para ter mais contato com essa autora também, porque o que ela fez na literatura foi revolucionário também. E é muito interessante porque ela revoluciona a literatura, sendo uma escritora que usava até pseudônimo na época,
mas de um jeito que é simplesmente uma história de amor bem contada. Não tá sendo uma coisa, uau, super diferente. Não, ela simplesmente faz muito bem feito algo que, em tese, é simples. É um livro maravilhoso, eu gostei demais da releitura e com certeza buscarei ler alguma coisa da Jane Austen em 2024. Eu acho que a próxima leitura que eu farei vai ser Emma, eu ganhei de presente, e então acho que vou seguir em Emma, que muita gente fala também que tem uma personagem bastante emblemática, que é a própria Emma no caso, né? Da mesma forma que nós temos aqui a Elizabeth Bennet. Todos os livros que eu estou mostrando têm resenhas, né? Vou deixar aqui embaixo, caso vocês tenham interesse em algum livro em específico. Todos eles foram muito falados por aqui neste ano. Falando no clube, né? Eu não poderia deixar de ter uma categoria de melhores leituras conjuntas, porque mesmo se o livro não foi tão bom assim, a leitura em si foi tão edificante que eu precisei colocar aqui, que é o caso especialmente de Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu acho que eu não teria gostado tanto desse livro aqui se não fosse pela leitura conjunta, pelas nossas ideias e por ver arquétipos, aquela coisa da Femme Fatale que eu falei muito no vídeo que eu fiz sobre esse livro. Mas ele me surpreendeu também, justamente por todas essas camadas que a gente foi destrinchando. Não foi o livro que eu favoritei esse ano, não foi o livro, nossa, livro da vida, vou reler. Não foi isso, mas a leitura conjunta foi tão boa que eu precisei colocar aqui uma categoria para falar de Crônica da Casa Assassinada. Outro livro que foi uma leitura conjunta, que foi a nossa primeira leitura conjunta do Clube Etos, e foi, assim, uma leitura conjunta sensacional, foi Os Demônios, do Dostoiévski, e esse, sim, é um livro que eu posso dizer que eu favoritei, eu dei nota máxima possível, porque ele é um livro incrível, ele tem tudo aquilo que o Dostoiévski sempre coloca nas suas obras, a profundidade das pessoas, o caos interno de cada ser humano, mas é aqui no contexto político escrachado, né? Aqui todo o contexto do livro é justamente essa índole revolucionária. Então, se você quer entender a índole revolucionária, esse aqui é o livro perfeito. Inclusive, a Lari quer muito fazer releitura desse livro, porque foi uma leitura conjunta tão boa que a gente quer fazer de novo e atrás assim, de mais profundidade, de mais camadas ainda do que aquilo que a gente já verificou. Então, acho que seria uma leitura conjunta bem interessante de fazer agora, um pouco mais de bagagem. A gente já leu outras coisas de Dostoiévski também. Estamos lendo Os Irmãos Karamazov, né? E até o momento o livro não passou Os Demônios para mim. Os Demônios continua sendo o meu preferido do Dostoiévski. Esse aqui, mais um livro maravilhoso lido esse ano. A gente finalizou no início do ano. Logo em seguida, a gente escolheu ler Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que também está aqui, porque eu me apaixonei por Turgenev esse ano. Ele tem uma escrita muito, muito bonita, ele descreve paisagens como ninguém dos escritores da Rússia. Eu acho que dos escritores russos que eu li até hoje, ele é o meu preferido. Inclusive, eu até tirei aqui da estante para fazer uma menção honrosa ao Diário de um Homem Supérfluo, que foi outro livro que eu dei nota 5. Mas Pais e Filhos é realmente a obra-prima do Turgenev, né? E é um livro incrível também. Eu quero muito reler essa obra, porque eu acho que também, nesse ano, eu construí uma bagagem literária muito grande, né? Eu li mais de 50 livros esse ano, eu fiquei até impressionada, e acho que uma releitura desse livro, ele cresceria ainda mais do que ele já foi, que foi um livro que eu também dei 5 estrelas, nota máxima, maravilhoso, Pais e Filhos, do Turgenev. Da mesma forma, não poderia deixar de colocar Victor Hugo nessa lista, porque Victor Hugo é um dos meus autores preferidos. Esse ano nós lemos O Corcunda, de Notre Dame. Que livro lindo, que livro incrível, também cheio de referências. É o meu padrão de escritor, né? Uma escrita muito bonita, muito fluida e com uma bagagem na obra que te faz aprender muitas coisas. Esse é o tipo de livro que eu mais gosto. Então, Corcunda foi um livro que me ensinou um pouco sobre arte, sobre arquitetura, assuntos que eu não tinha nenhum conhecimento praticamente, ou quase nada. Então, foi um livro que me abriu mais, assim, essa visão sobre arquitetura, sobre o cuidado com as obras, né? Como a arquitetura também conta uma história. É exatamente isso que nós temos aqui em Corcunda de Notre Dame, ele explicando como Notre Dame conta a história de Paris também, fala muito sobre Paris, que também é um assunto, né, que eu gosto demais. Volta e meia aparece aqui nos vídeos do canal, mas tá aqui mais um Victor Hugo. E espero ler outro Victor Hugo ano que vem. Espero conseguir ler Os Trabalhadores do Mar, mas se não conseguir, tudo certo, porque no início do ano nós vamos reler Os Miseráveis, que é um dos meus livros favoritos da vida. Então já vai ser uma realização voltar a ter contato com um dos meus escritores preferidos. 2 livros de não ficção que eu também
dei nota 5, achei incrível. Eu sempre falo sobre o mínimo, sobre a literatura do Rodrigo Gurgel, porque eu não sabia que um livro tão pequeno poderia me ensinar tanto, poderia falar tanto, e ele é um livro que quem gosta de literatura precisa ter esse contato aqui, porque você se sente muito refletido aqui nas coisas que o Gurgel fala e explica sobre a literatura. Então, é um livrinho maravilhoso que você vai ler em um dia, vale a pena ter contato com essa obra. Inclusive, é uma leitura que eu recomendo para fazer nas férias, porque é bem leve, bem gostoso de ler. Tá aqui o mínimo sobre literatura, um de não ficção que foi favoritado. Outro de não ficção que também foi favoritado, No Coração do Mar, do Nathaniel Philbrick. Esse aqui é o livro que conta a história real que inspirou o Melville a escrever Moby Dick. Só isso, obviamente, já me interessou muito, mas a escrita dele é super fluida. Eu devorei esse livro em menos de uma semana, assim, porque ele é muito gostoso de ler, a escrita dele é maravilhosa também. E conta uma história terrível, né? Uma história de superação, de muito sofrimento, de um grupo de um navio baleeiro que acabou afundando no oceano e eles precisam passar, acho que foi mais de 90 dias num bote baleeiro, que era o que tinha, e eles passaram fome, enfim, uma história tenebrosa, mas escrita de um jeito maravilhoso. E aqui ele vai te dar referência histórica, vai te explicar como funcionava Nantucket, que é essa cidade portuária famosa dos Estados Unidos, vai explicar como que a indústria baleeira se estabeleceu e depois o declínio dela também. Quem gostou de Moby Dick precisa ler esse livro. Ele tem spoiler, mas é um livro que é necessário, assim, porque você vai ver a genialidade do Melville em colocar esses fatos históricos, esses fatos reais, na sua obra ficcional. Então aqui, esse livro também não poderia deixar de estar nessa lista. Por fim, eu queria deixar uma menção honrosa a dois livros que também foram leituras conjuntas bem interessantes, bem surpreendentes. Um deles é O Processo Maurícios, do Jacob Wasserman. Esse aqui foi um livro muito surpreendente e que é pouco falado, então pra gente foi uma surpresa entender a importância desse escritor, que infelizmente não aparece tanto no Brasil. A Sétimo Selo trouxe ele de volta, então eu tenho até a continuação aqui na estante, a gente pensou em continuar, mas acabamos ficando com algumas outras leituras pendentes que a gente quer ler mais, mas com certeza eu retomarei um dia a trilogia aqui do Jacob Wasserman, porque ele realmente coloca uma profundidade nos seus personagens que é difícil de encontrar em autores. Até tem aqui uma comparação dele com o Dostoiévski, justamente por essa profundidade psicológica. Quem gosta de romance psicológico precisa conhecer Jacob Wasserman. Você com certeza vai gostar muito desse livro, se esse é o seu tipo de leitura. E outro livro que eu queria deixar uma menção honrosa, ele não tá aqui porque eu já emprestei ele, porque eu acho que quem gosta de ler sobre crimes, sobre a mente criminosa, precisa ler um dia A Sangue Frio, do Truman Capote. Truman Capote tem uma escrita envolvente, ele descreve como ninguém. Foi muito interessante ver ele fazendo esse primeiro romance de não ficção. Ele foi muito importante para todos os livros que vieram depois, que falaram sobre fatos reais. Ele é um livro que vai te colocar na cabeça daqueles criminosos, vai às vezes tentar te trazer empatia, às vezes vai te deixar com raiva, mas ele é um livro muito, muito bem escrito. Eu realmente fiquei abismada com a capacidade do Truman Capote de escrever aquele livro. E eu tô muito curiosa para ler também O Sol é para Todos, da Harper Lee, porque a Harper Lee era amiga do Truman Capote e ajudou ele na elaboração desse livro, na coleta de entrevistas, enfim, dos fatos que são narrados lá em A Sangue Frio. É um livraço também, recomendo bastante, especialmente para quem gosta desse tipo de literatura, de true crime, que gosta de entender a mente, o que se passa na cabeça de um criminoso. Tem que ler A Sangue Frio, precisa. Enfim, essas foram as minhas melhores leituras do ano. Eu li muita, muita coisa boa, então acabou ficando bastante livro aqui, né, nessa pilha. E outros ainda acabaram não entrando, eu fiz leituras incríveis. Inclusive 2 livros que eu terminei essa semana e que quando eu fiz essa lista eles nem tinham entrado justamente porque eu não tinha terminado de ler. E que foram as minhas leituras de férias e 2 livros incríveis também, que logo deve sair resenha aqui pra vocês. As Aventuras de Tom Sawyer, do Mark Twain. Foi uma grata surpresa e é um livro que se passa no sul dos Estados Unidos, conta a história de um menino. É um livro infanto-juvenil, vai te contar as aventuras do Tom Sawyer mesmo, né? Mas ele é muito precursor da literatura norte-americana, que eu sou apaixonada.
Então tá aqui a minha menção honrosa também ao Tom Sawyer, porque eu ainda tô meio que processando a leitura, mas não podia deixar de mencionar. E da mesma forma, outro livro que eu terminei essa semana é o Hemingway e Paris, Um Caso de Amor, do Benjamin Santos, que também será resenhado. Ele é um livro com conteúdo muito interessante sobre esse escritor que também tem uma vida muito interessante. Mas falaremos melhor desses dois livros em breve aqui no canal. Só deixar aqui uma menção honrosa para eles também, que foram leituras maravilhosas e combinaram muito bem com o meu período de férias. Bom, essas foram as minhas melhores leituras de 2023. Contem aí nos comentários quais foram as de vocês. Quem sabe a gente troca aí mais indicações de livros também. Foi um ano muito produtivo e espero que ano que vem seja ainda mais. Se você gostou aqui desse vídeo, deixe uma curtida, deixe seus comentários, como eu falei. Lembre-se de se inscrever aqui no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.